Boa tarde, tudo bem com vocês? Sempre uma felicidade estar aqui com vocês todo domingo, aqui na Rádio Mundial, das 5 às 5h30. Eu faço um programa sobre dúvidas relacionadas à espiritualidade. Olha, tudo que tem na minha mesa aqui são perguntas e dúvidas dos ouvintes que eu respondo todo domingo. Por exemplo, uma pessoa perguntou para mim: Mônica, eu sonho com aranhas, com escorpiões, com piolho, o que é isso? Ela pode estar sendo vítima, sim, de alguma forma de assédio espiritual. Então, geralmente sonho com coisas peçonhentas ou insetos, alguém pode estar incomodando ela. Então, de forma inconsciente, ela projeta nesses animais essa inconstância de alguém, essa perturbação que alguém pode. Geralmente, quando a gente está envolvida com pessoas que fofocam muito, você vai sonhar com insetos, piolho, essas coisas todas. Mas basicamente é isso, alguém está incomodando, ela transforma isso no sonho, e o sonho para dar uma tranquilizada e uma melhorada. Mas claro que não é muito bom, né? Sonhar com esse tipo de coisas peçonhentas. Cobra também não é legal. Geralmente sonhar com cobra é isso mesmo, né? É uma manifestação de que você pode estar tendo aí um contato espiritual de alguém, geralmente de uma pessoa próxima, pode estar te incomodando, né? Outra pergunta, Mônica: existe coincidência? Existe destino? Existe sincronicidade? Sim. O psicanalista Jung, ele dizia que existem sincronicidades em relação a várias coisas. As coincidências que existem na nossa vida são fatores que a gente deve respeitar e entender. Por exemplo, às vezes algumas pessoas falam de sincronicidade do 11-11, ou quando elas olham no relógio, também o 11-11, ou 12-12, ou 13-13, que a pessoa sempre ela olha, quando ela observa, está o mesmo horário no relógio aparecendo, também pode ser uma manifestação da psique. Mas coincidências, destino, intuição, ela existe. Então, intuição vem de intuire, que significa o teu Deus interior, é dar vazão para o teu anjo da guarda. O teu anjo da guarda se manifesta como? Através da intuição. Então, a gente tem que respeitar, dar ouvido à tua intuição e siga sempre. A tua intuição ou o seu Deus interior nunca está errado, né? E as pessoas perguntam para mim assim: Mônica, é verdade que no dia do nosso aniversário o anjo da guarda está presente? Sim. Você sabe que existiam rituais no dia do aniversário da pessoa, se eu não me engano, em 2 a.C. ou 3 a.C., no século 2 ou 3 a.C., já existiam rituais para fortalecer o anjo da guarda da pessoa exatamente no dia do nascimento dela. Por uma coincidência ou não, como a gente acabou de falar de coincidência, as pessoas colocam na nossa frente um bolo, e o que eles colocam acima do bolo para celebrar o teu aniversário? Uma vela. Então, a vela, você vai fazer os pedidos. Olha só como existem coincidências. Não são 3 pedidos que você faz? O certo seria você fazer os pedidos no tempo presente, agradecer mentalmente: obrigada por passar de ano, obrigada pela casa própria, obrigada pelo carro, obrigada pela saúde, obrigada pelo namorado. Você tem que fazer no tempo presente os 3 pedidos. E quando você for assoprar a vela, não assoprar. Você teria que molhar um pouquinho de saliva nos seus dedos e você apaga com a aguinha que fica da saliva. Seria a forma correta de você aproveitar a boa energia do dia do seu aniversário, entendeu? No dia do seu aniversário, bolo na tua frente, velinha ou várias velinhas, peça para o teu anjo da guarda. Realmente naquele dia, especificamente, o seu anjo da guarda, ele fica 24 horas com você, retirando as informações da tua aura, levando para o outro plano, vendo como é que ele vai poder te ajudar. Então, evite usar palavras negativas, evite brigar, né? Infelizmente tem algumas pessoas, ou o marido que acaba brigando com a mulher, ou a mãe da menina acaba brigando com a menina bem no dia do aniversário. Isso é muito ação do gênio contrário, né? Então eu espero que você tenha dias pacificados para você ter um dia bonito, lindo, maravilhoso com o seu anjinho da guarda, que ele com certeza vai te ajudar. Poxa, em falar em anjo da guarda,
Eu escrevi esse livro aqui já há muito tempo. Ó, o nome dele é Teurgia. Teurgia, Dicionário dos Anjos, né? Teurgia é tudo ligado ao estudo dos anjos. Tudo. Então é uma enciclopédia. Tudo que tem sobre anjos. Ó, é bonito esse livro, viu? Ó, não sei se vai dar para ver, mas tem assim mais de 300 imagens dos anjos da guarda. Tudo de A a Z, ó. Falo sobre os 72 anjos, a magia branca. Não sei se vai dar para ver, mas é bonito a beça esse livro. Tudo que vocês imaginarem, ó, sobre anjo da guarda, tem aqui. Tem a força dos pantáculos, Arcanjo Miguel, a morada dos anjos. Ó que bonito. Tudo que você imaginar sobre os anjos tem nesse livro. Então, esse livro é um livro de minha autoria, chama-se Teurgia, né? Por exemplo, as pessoas que estudavam a teurgia, já na época da Grécia Antiga, eles estudavam sobre a teurgia. Então, teurgia tem tudo a ver com o estudo dos anjos da guarda. Ó, tem 260 páginas, tem explicações sobre tudo relacionado ao anjo em sânscrito, latino, cabalístico, hebraico, árabe, gnóstico, grego, teosófico, teológico e ocultista. E tem 146 ilustrações angélicas. Bacana, né? Tudo que você quer saber sobre o estudo dos anjos, você encontra no livro Teurgia. Se você gostou, se você se interessou, se eu não me engano, eu não me lembro o valor dele. Eu acho que ele está custando acho que R$15. Não é caro, não. Como é um lançamento antigo que eu fiz, você vai no meu site, que é www.companhiadosanjos.com.br. Então, ó, www.companhiadosanjos.com.br. Você pode adquirir esse livro, Teurgia. Se eu não me engano, está R$15. Acho que é isso mesmo, R$15. É um livro bem completo, se você ama estudar sobre os anjos assim como eu. E você vai adorar esse livro aqui, que é o Teurgia, Dicionário dos Anjos, tá bom? Perguntaram para mim, deixa eu ver, nossa, tanta coisa. Deixa eu ver esse daqui, ó. Por exemplo, não sei por que perguntaram tanto sobre casamento, ó, mas me perguntaram qual que era a função do bolo. Você sabia que no começo, o bolo da festa dos noivos, as pessoas despedaçavam um bolo na cabeça dos noivos? Eles ficavam todos sujos de bolo? Na verdade, o bolo tinha intenção de trazer fartura e prosperidade. A mesma coisa é válida para o arroz, quando as pessoas jogam um arroz sobre o casal, para ter sempre fartura e prosperidade. Mas o bolo, as pessoas colocavam um pedaço de bolo, cada um fazia na verdade, os noivos ficavam lá na igreja, as pessoas traziam um bolo pequeno, colocavam sobre uma mesa para que os noivos começassem uma vida boa. Só que nesse meio do caminho, algumas pessoas espedaçava mesmo, pegava o bolo e plaf, esparramava na cabeça dos noivos para trazer fartura e prosperidade pro casal. Curioso, né? Que mais? Ah, legal, isso daqui, ó. Mônica, o que é combustão espontânea? Existe um fenômeno chamado Spontaneous Human Combustion, ou SHC. SHC, exatamente. Ele também é chamado de pirocinesia. Aconteceu, agora nem tanto, mas na década de 50 e 60 aconteceu muito. As pessoas simplesmente, gente, pegavam fogo. Algumas dessas pessoas eram pessoas muito devotas a Jesus, e elas, em oração, elas entravam em combustão. O que eu estou falando não é brincadeira, isso é sério. Você pode procurar no Google depois, se você quiser, chama-se combustão espontânea, onde o corpo desenvolve cargas elétricas de 30 mil volts, a temperatura se eleva a 1.300 graus e as pessoas não conseguem apagar o fogo com água. Então ela queima, de tanta fé, de tanta oração, ela queima. Acredita-se que seja uma decomposição radioativa, ou seja, existe a destruição da matéria, porém o ambiente da casa, do lugar, não pega fogo, só a pessoa. Então eu já postei fotos sobre isso, você encontra material interessante no Google, você vê a pessoa queimada e você vê a casa da pessoa intacta, mas chama-se combustão
espontânea. Muito interessante, né? Como pesquisadora de temas espiritualistas e paranormais, é bem interessante. Outra coisa, ó. Toda segunda-feira, os veganos e os vegetarianos, essa não é a palavra correta. Eles ensinam para você fazer o que a gente chama de segunda sem carne. Então, o que acontece? Isso é mundial. Então, eu sou vegana, fui vegetariana, agora sou vegana. Então, toda segunda-feira, há esse compromisso mundial de não comer proteína animal às segundas-feiras. Até bom, no domingo, geralmente, as pessoas abusam um pouquinho, com churrasco, alguma coisa. Então, na segunda, você poderia dar um descanso e não comer proteína animal. Então, assim, eles já fizeram cálculos. A quantidade de carne e de animais que não são sacrificados por conta disso é uma evolução. Então pense nisso com carinho amanhã. Evita comer carne, frango ou peixe. Eu sei que tem gente que não consegue ficar sem carne, eu entendo, se bem que isso para mim é mais um vício do que uma necessidade necessidade da carne. Por exemplo, eu sou vegetariana há 55 anos. Eu sou de 55 de peixe, 47 de frango e 25 de carne. Eu estou bem, eu faço exames de 6 em 6 meses, eu tomo suplementos para o meu ferro ficar bom, minha ferratina ficar boa, minha B12 ficar boa. Então eu tenho um equilíbrio nesse sentido para não ficar anêmica. Então esses suplementos são importantes, eu tomo todo dia que me ajuda, porque tudo que eu como também acaba não cumprindo e obtendo o que eu preciso nas minhas refeições diárias. Mas muito do que eu vejo quando a pessoa tenta me explicar porque ela não é vegetariana é o fato que é mais um vício, na verdade. Mas o vício a gente vai rompendo. É um padrão de conduta que a gente pode devagarzinho ir tirando. Se você come, por exemplo, no almoço e na janta, tenta na segunda-feira não comer. Você pode substituir por um omelete, por exemplo, por alguma coisa, uma tortinha que você pode fazer, uma tortinha de palmito, alguma coisa assim. Evita comer na segunda para dar um descanso, para não sobrecarregar o teu corpo, gente. E outra coisa, lembrando que a proteína animal, ele é um dos fatores que podem desencadear no teu corpo fatores de risco como o câncer. Porque os bichos, até para ter a venda, até para eles crescerem mais rapidamente para o abate, eles colocam muito hormônio. Então você tem os animais crescendo rapidamente, vai para o abate, mas tem muito hormônio e o nosso corpo ele não consegue trabalhar bem esses hormônios dos animais. Não custa. Pelos animais amanhã dá uma folga para o teu corpo também, tá bom? Que mais? Mônica, é possível ouvir vozes numa casa, por exemplo? Sim. Inclusive, a física, ela aceita o fenômeno das vozes. Eles dizem que pode ser... a física consegue também entender sobre isso por conta da reverberação. Todos os sons já emitidos, eles obedecem o mesmo padrão. Só que eles vão se tornando cada vez mais fracos. Até enfraquecendo, porém, eles não desaparecem. O que é isso? O que os físicos dizem? E tentam explicar por que em alguns lugares a gente consegue ouvir vozes. No quarto onde morou o Napoleão Bonaparte, nós não estamos ouvindo a voz dele, mas a física entende, não sei se eu estou sendo clara, mas a física admite que o fato de eu não estar ouvindo a voz do Napoleão Bonaparte quando eu estou no quarto dele, isso não significa que essa voz não existe. Pode ter uma frequência mais baixa. Então, por isso que algumas pessoas elas se sentem tão mal na casa de algumas pessoas. Geralmente em casas poluídas, casas onde as pessoas brigam muito, você sente o ar pesado, você sente a ideia dessas vozes do além, né? Então, você pode ter realmente uma participação maior desses efeitos, dessa reverberação que pode acontecer, que é o reverberação, que você pode sentir um padrão estranho. Eu lembro que eu visitei uma sobrinha minha no interior e na casa que ela mora atualmente, tinha sido um terreiro de Umbanda. E ela sentia ainda, mesmo passado já 5, 6 anos que ela morava lá, ela ainda sentia a energia dessa antiga casa, que era uma casa, na verdade, era uma casa de culto
afro-brasileiro. Então, sim, você não está ficando maluca, não. Quando você sentir alguma coisa na casa de alguém, ou quando você for alugar uma casa, tenta sentir se teu espírito está condizente com o que você quer alugar. Depende, não force a tua natureza. Gozado, você sabe, eu acabei de lembrar, quando é que foi? Acho que 1995, 96, eu aluguei uma casa na Rua Amazonas, na Lapa. Uma casa linda, linda, espetacular. Mas era uma casa linda, porém muito triste. E eu lembro quando eu fui alugar essa casa, eu estava subindo a escadaria, eu falei, gozado, alguém se matou nessa casa. E comentei isso com o corretor que me levou. Ele falou, não, Mônica, não aconteceu nada. Depois eu fui pesquisar, o dono da casa, ele tinha uma empresa não era ferragens, meu Deus, como é que chama? De acessórios de porta. E ele se matou na casa. Ele se matou. E eu senti isso. E por mais bonita que era essa casa, eu não fui feliz nessa casa, deu tudo errado. Inclusive, eu fui pedida, solicitada até porque nessa casa eu acabei fazendo algumas palestras de anjos. Só que a associação de moradores falou que eu não podia fazer, que o espaço não era comercial. Então eles falaram, você não pode fazer. Então eu fiquei pouco tempo e entreguei a casa. Mas era uma casa que eu acabava brigando na época com o pai do meu filho. Meu filho chorava muito. As pessoas não se sentiam confortáveis, apesar da casa ser muito bonita. Então, ouça o teu coração. Se você não se sente confortável na casa que você foi visitar ou no apartamento que você foi visitar, pode ter certeza que alguma coisa ruim, já que você é sensível e sensitiva, escute a tua voz espiritual, certo? Que mais? Deixa eu ver aqui. Bom, aqui tem várias perguntas, ó. A previsão existe? Existe. Tanto que, quando eu consigo vislumbrar o futuro, isso já me predispõe a entender que o futuro existe. Mesmo as pessoas que estudam física, eles até torcem um pouquinho o nariz para as previsões do futuro, mas o pai da parapsicologia, o J.B. Rhine, ele dizia que se alguém consegue vislumbrar o futuro, é porque esse futuro já existe. Das teorias dos quais a gente consegue provar que o futuro existe, uma mais antiga, é quando Abraham Lincoln, ele sonhou, ele teve um vislumbre que ele seria morto e assassinado. O que aconteceu? Ele foi numa peça de teatro e exatamente o sonho que ele teve acabou acontecendo porque ele foi morto nesse local. E o que as pessoas falam? Que a explicação possível é que o futuro existe, por isso que a astrologia, a vidência, o tarô, outras formas de mancia, por isso que na verdade o ser humano adora todo esse tipo de assunto, né? Mas a gente sim, tanto que a gente consegue ver o futuro, quanto conseguiríamos voltar no passado. Um grupo de cientistas também está tentando provar que a volta ao passado pode ser possível sim. Porém, eles teriam que entender com mais referências ao que se chama de singularidade giratória, ou eles teriam que fazer um túnel para um passado, ou a construção de um cilindro gigante que conseguiria distorcer o espaço-tempo. Esse fenômeno de voltar ao passado chama-se retrocognação, que é a faculdade de experimentar coisas do passado. Existe um casal, são duas moças, uma chamava Annie Moberly e Eleanor Jordan. Elas, em agosto de 1901, elas foram para a França e elas conseguiram voltar ao tempo. Na verdade, elas foram para Versalhes e conseguiram voltar ao tempo, estavam andando lá no castelo. De repente, elas sentem uma coisa, um ar meio parado, um ar estranho. As folhas não balançavam mais e viram uma mulher chorando num tipo de um quiosque. E elas queriam até ajudar a mulher, mas elas se viram compelidas a não ajudar. Até o jardineiro, ele tinha um padrão estranho. Elas falaram que esse jardineiro parecia mais um boneco de cera. Aí, quando elas saíram do jardim, um olhou para o outro e falou: você percebeu que a gente teve uma sensação muito estranha? Depois elas conseguiram ver e entender que elas tinham voltado ao tempo
na época da Maria Antonieta, antes dela ir para a guilhotina na Revolução Francesa. E elas tinham encontrado, inclusive, uma parte desse palácio que não, como tinha muito mato, muita planta, esse espaço ele não existia para o público. Elas, inclusive, acabaram descobrindo esse novo espaço que era até então desconhecido. Elas encontraram, acabou sendo aberto depois para visitação, mas elas conseguiram voltar ao tempo. E é interessante, né, porque quem já fez uma regressão de memória, por exemplo, você consegue ter a memória, a vivência das suas vidas passadas e consegue entender o motivo de muita, muita coisa. Por exemplo, eu quando fiz a minha regressão de memória, eu me vi em uma delas como negro baiano, e que ele era apaixonado pela cultura afro-brasileira, das quais eu sou até hoje, eu sou também. Então eu me vi, já falei isso várias vezes, amo a cultura afro, amo Salvador, que eu teria vivido em Salvador, e uma outra vida eu me vi como um menino judeu. E isso poderia dar a entender como é que eu aprendi tão facilmente o hebraico, os salmos em hebraico, e como é que eu consegui estudar a Cabala com tanta facilidade. Então isso ajuda a descobrir e a conhecer esses novos universos espiritualistas, né? E eu vou fechar o programa fazendo uma oração. Deixa eu ver qual oração que eu vou fazer. É tão bonita a oração, né? Eu gosto muito porque ele expande a aura e te deixa muito bem, ó. Eu vou fazer a oração do divino perdão. Então, se você quer perdoar alguém, mas você não quer falar com ela, mas você quer perdoar de coração para você seguir em frente, vamos mentalizar juntos essa oração? Chama-se Oração do Divino Perdão. Assim a gente encerra o programa com boas vibrações, tá bom? Mentaliza comigo, se você quiser fecha os olhos, ou se você quiser em mãos juntas, vamos fazer essa oração bonita do Divino Perdão. Vamos lá. Com todo o poder da presença de Deus e do raio do amor eterno, eu perdoo, perdoo, perdoo. Cada pessoa, lugar, condição ou coisa que me tenha feito mal, de qualquer modo, em qualquer momento, por qualquer razão, e agora me envolvo em amor, todas as dívidas a mim devidas à minha vida. Eu invoco a lei do perdão para mim mesmo e para toda a humanidade, pelo mau uso da energia sagrada de Deus. Perdoe-me. E à medida que somos perdoados, nós enviamos uma dádiva de amor para equilibrar todas as dívidas à vida e que alguma vez nós tenhamos contraído e que ainda possamos fazer algo e não pagar. Nós somos gratos pela lei do perdão que nos permite amar a vida livre da roda do mau karma, antes que ele possa manifestar-se ou ser sustentado por mais tempo. Nós aceitamos isso no mais do que nós, em tudo que é sagrado. Amém, amém, amém. Essa oração do Divino Perdão faz você limpar as mazelas kármicas, abrir seu coração para alguém que tenha feito mal para você. Eu acho que você tem que lançar para o universo e falar: eu perdoo, perdoo e perdoo toda pessoa ou situação que me fez mal, que limpe os meus caminhos, expanda minha aura e que eu consiga seguir minha vida em paz, com tranquilidade. Não necessariamente que você precisa confrontar essa pessoa que te fez mal, mas mentalize todas as pessoas que te prejudicaram, sejam essas da família, amigos, vizinhos, pessoas próximas a você que te lesaram. Mentaliza: eu perdoo, perdoo e perdoo. E assim, com esse perdão, que esse perdão se estenda a todas as pessoas que puderam ter tido algum tipo de problema comigo, que eu transforme essa energia kármica em energia dármica e que eu possa com isso ser feliz, feliz e feliz. E é isso que eu desejo para você, que você consiga limpar o teu coração, a tua alma, para você, com boas energias, conseguir atrair o que é bom, o que é belo e o que é maravilhoso. Porque Deus e os anjos querem ver você próspero e você, com essa prosperidade, conseguir atingir todos os seus objetivos, tá bom? Eu vou ficando por aqui.
Eu volto domingo que vem para mais um programa Mônica Bonfilho. Eu espero você, domingo que vem, 17 horas, para mais um programa Mônica Bonfilho. Namastê, gratidão.